Boa noite, o Jornal da Câmara está no ar e você vai ver que a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência já iniciou. Este é um momento importante para a construção de políticas públicas. Parece que a semana cumpre esse papel, de dialogar com a comunidade, de oportunizar para as associações, para as entidades que atuam nesse segmento da população, aparecer para a cidade. Indicação sugere oficinas de oratória nas escolas da rede municipal. Que começa desde o desenvolvimento de redação, até a própria desinibição da criança e, de certa forma, lidar com alguns medos. A Polícia Civil promove palestras de prevenção às drogas para crianças e adolescentes. Tanto da rede municipal, estadual ou rede particular de ensino, atingindo alunos adolescentes de todas as idades, independente de classe social. E ainda, vereadores avaliam a realização dos Jogos Olímpicos. A motivação para incentivar o esporte nas escolas é um dos legados que fica. Vejo que jovens atletas poderão inspirar crianças e adolescentes naquelas áreas esportivas que foram objeto de medalha. Iniciou nesta segunda-feira a Semana Municipal da Deficiência Intelectual e Múltipla. Nos próximos dias serão realizadas diversas atividades com o objetivo de chamar a atenção para temas como direitos, acessibilidade e inclusão social. Segundo estimativas do IBGE, nossa cidade tem mais de 40 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Até o dia 28 de agosto, os direitos desta parcela da população serão debatidos no município. A lei da Semana Especial foi criada em 2011 por iniciativa do vereador Rui Lorenzato. Que elas tenham reintegração, que elas tenham envolvimento nas atividades, no trabalho, no esporte, no lazer, que essas pessoas tenham uma provocação nesse sentido para que elas possam ter uma vida com mais qualidade, com mais dignidade, e eu acho que isso é o mínimo que se pode ser feito. E que o debate está acontecendo, esta semana muitas atividades estão acontecendo, a nível de estado também, nós sabemos de algumas aí que estão sendo feitas, e isso é graças a uma provocação. É claro que a pessoa com deficiência deve ser discutido diariamente, semanalmente, todos os meses, dentro de uma gestão municipal para dar o apoio, é claro que dentro também das entidades para dar o apoio necessário para que essas pessoas tenham uma igualdade de tratamento, uma vida de qualidade, uma vida digna, e eu acho que é isso que merece. Eu acho que esse projeto foi um projeto que muito nos honrou de ter feito o apoio juntamente com as entidades. Na tribuna, a vereadora Cláudia Furlaneto lembrou que são muitas as conquistas da pessoa com deficiência. Um exemplo é o passe livre no transporte. Por este e outros motivos, cegos, surdos e cadeirantes estão mais presentes na sociedade. O passe livre é uma conquista importante para as pessoas com deficiência carente. A gente precisa lembrar disso. O passe livre ele não é um benefício pela pessoa ter a deficiência, e sim dele ter uma carência. Mas você morar numa cidade, numa sociedade capitalista e não ter condições de acessar o centro da cidade, já te faz você um sujeito excluído. Então, o passe livre para as pessoas carentes, de fato, faz com que as pessoas possam ocupar todos os espaços da nossa cidade, os espaços públicos. Uma vez a gente dizia que as pessoas com deficiência, elas tinham que ter o passe livre para ir para o médico, para ir para o advogado. Não, eles têm que ir para passear, eles têm que ir no cinema, Então, isso é uma conquista muito grande. Conforme o líder do governo, o vereador Alex Necker, a Semana Municipal também ajuda na construção de políticas públicas. Um dos grandes desafios hoje é promover a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. As empresas em Passo Fundo, na sua grande maioria, a partir dos
dos 100 funcionários, elas têm que oportunizar vagas para pessoas portadoras de deficiência. O Ministério Público do Trabalho fiscaliza com bastante rigor essa legislação. Ao mesmo tempo que nós conseguimos incluir algumas dessas pessoas no mercado de trabalho, elas ainda enfrentam bastante dificuldade. Então, acho que nós também temos que pensar políticas públicas que preparem essas pessoas para um mercado de trabalho, levando em consideração a sua dificuldade, a sua deficiência, que muitas vezes barra para determinadas funções, mas não constrói restrição nenhuma para outras funções e que são amplas ainda no mercado. Então é preciso que nós possamos fazer isso durante a semana, mas não só durante a semana, mas também como uma política pública continuada. Já avançamos bastante, é verdade, o Brasil tem uma legislação bastante importante, bastante significativa. Eu acho que é um dos países que mais avançou na legislação para a inclusão das pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, né? Então me parece que a semana cumpre esse papel de dialogar com a comunidade, de oportunizar para as associações, para as entidades que atuam nesse segmento da população, aparecer para a cidade e desta forma nós ir vencendo as dificuldades que ainda existem. O vereador Eduardo Pelicioli está encaminhando ao Executivo uma indicação onde sugere que oficinas de oratória sejam oferecidas nas escolas municipais. Veja o que disse o autor. Eu tive o prazer de acompanhar, nos 4 anos que estou aqui na Câmara de Vereadores, um grande projeto da JCI, que é a Oratória nas Escolas. Então, algumas escolas aderiram a esse projeto e desenvolvem um trabalho de oratória que é muito interessante, que começa desde o desenvolvimento de redação, né, até a própria desinibição da criança e, de certa forma, lidar com alguns medos. Fala em público, né, ter um português melhor, de também saber pontuar uma frase, e isso mostrou muito interessante. Eu acompanhei, fui jurado em 3 escolas, e conversando com os professores, eu sempre percebi que os professores falavam da evolução que se tinha nas outras disciplinas por participar do concurso oratório nas escolas. Então, com diálogo com a JCI solicitou que nós apresentássemos à Prefeitura a oratória como uma disciplina curricular e oficinas de oratória para também que as crianças possam desenvolver sua oratória desde cedo. Nós temos aqui em Passo Fundo grandes oradores, né? E até mesmo o prefeito Luciano Azevedo participou de diversos concursos de oratória. Acredito que ele vai entender que a indicação faz muito bem para todas as crianças. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma avaliação dos Jogos Olímpicos do Rio. O assunto pautou a primeira plenária da semana. Oi, Giva, tem mamão maduro? Claro, dona Denise, aqui no Gilberto Hortifruti as frutas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giva? E a senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o Portal do Empreendedor. Brasil, um país de todos. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Iniciaram as inscrições para as vagas remanescentes do FIES. O prazo para os estudantes não graduados que tenham sido pré-selecionados no processo regular vai até o dia 28. No dia 26, começam as inscrições para os estudantes graduados pré-selecionados. O cadastro é de graça e deve ser feito através do site que está aparecendo no vídeo. As Olimpíadas do Rio encerraram deixando todos com saudades e o saldo foi positivo. Esta foi a melhor participação brasileira na história dos Jogos
e também uma oportunidade de mostrar as coisas boas do nosso país. Veja como o assunto repercutiu na Câmara de Vereadores. As previsões negativas não se confirmaram e as Olimpíadas no Brasil foram um sucesso em todos os sentidos. Em 17 dias, presenciamos um show de emoções que envolveu os atletas e o público. O Brasil conquistou 19 medalhas, o que nos deixou em 13º lugar no quadro geral, que tinha 206 delegações. Na tribuna, o vereador Isamar Oliveira foi só elogios ao evento. As Olimpíadas no Brasil foi um sucesso. Como foram um sucesso também os Jogos e a realização da Copa do Mundo. Nós apenas perdemos por 7-1 a Copa do Mundo para a Alemanha e agora tivemos a revanche também com a Alemanha e vencemos a Alemanha. É claro que nos pênaltis. E o mais importante de tudo é que a administração, o poder público, o governo brasileiro não se desfez, não vendeu nada do patrimônio nacional, não fez dívidas e construiu, sim, 2 eventos que marcaram época, que ficará na história do país e que levaram o nome do Brasil para bem longe. Muito mais ainda, além do sucesso das Olimpíadas, for também o sucesso dos atletas brasileiros. Porque lá no ano 2000, nós não conseguimos uma medalha de ouro. E no ranking, nós avançamos muito com relação à conquista de medalhas, ficamos em 13º. O presidente Márcio Patucci disse que as Olimpíadas servem de motivação para o Brasil apoiar mais o esporte em escolas públicas e projetos sociais. O parlamentar lembra que as nações que ficaram nos primeiros lugares no quadro de medalhas investem na formação de atletas. É um ditado antigo que diz que esporte é vida. País que não incentiva, a escola que não ajuda, os governos que não se preocupam com práticas esportivas desde a adolescência, desde a infância, com certeza nós não teremos o desenvolvimento de outras categorias, sejam elas olímpicas ou não, em formação no nosso país. Se você pegar, por exemplo, países como a própria China, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outros países desenvolvidos, nós sabemos que essa preocupação ela vem desde as séries iniciais. Claro que o país, o Brasil, após essas Olimpíadas, com certeza terá um legado importantíssimo para o futuro. Vejo que jovens atletas poderão inspirar crianças e adolescentes naquelas áreas esportivas que foram objeto de medalha e quiçá então nós podemos aí, já na próxima Olimpíada no Japão, ver novos medalhistas, novos atletas olímpicos e aí sim o país tomado, por esse envolvimento com o esporte, que como eu disse no início da entrevista, esporte é vida. A Polícia Civil inicia amanhã um ciclo de palestras para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. No último encontro do Comitê do Crack, foram apresentados os detalhes desta atividade, que faz parte do Programa de Combate às Drogas da DEFREC. O evento tem como público-alvo alunos das escolas municipais e estaduais de Passo Fundo. Nos dias 24 e 25 de agosto, serão realizadas palestras com a temática Prevenção às Drogas, uma responsabilidade de todos. Esta é a segunda edição do projeto desenvolvido pela Associação de Policiais Civis. Gladys Aguiar, comissária da DEFREC, falou sobre a atividade. A Polícia Civil ela é conhecida por trabalhar diretamente com a repressão, a repressão ao tráfico de drogas, e nesse caminho, nesse conhecimento de trabalho, a gente sente a necessidade da prevenção e do trabalho feito junto às escolas, aos alunos tanto da rede municipal, estadual ou rede particular de ensino, atingindo alunos, adolescentes de todas as idades, independente de classe social, porque é um trabalho de prevenção necessário, a comunidade tem conhecimento disso. As palestras vêm diretamente de Porto Alegre, da divisão de
de Prevenção e Educação do Departamento de Narcotráficos, os palestrantes vêm de lá e trazem aqui todo um conteúdo programático com uma palestra informativa e expositiva a fim de trazer todas as informações necessárias, e é um projeto que vai se prolongar, não acontece só nesse momento, né? Já aconteceu o ano passado, com grande adesão das escolas, e o que nos traz como respaldo a necessidade exatamente de trazer essas informações dentro das escolas, trabalhando com os alunos, os adolescentes. O presidente do Comitê do CRAC, vereador Sidney Ávila, parabenizou a Polícia Civil pela iniciativa. O parlamentar disse ainda que as entidades de Passo Fundo têm realizado um importante trabalho de luta contra as drogas. E nós, como sociedade, precisamos conscientizar o nosso jovem, o nosso adolescente, de que não seja um futuro usuário. Então esse projeto da DEFREC, da Polícia Civil, ele vem ao encontro dos nossos interesses quanto comitê, de trabalharmos muito a prevenção e termos todas as entidades ligadas, Polícia Civil, Brigada Militar, já faz um lindo trabalho através do PROERD, e agora a inserção da Polícia Civil nesse grande projeto que vai ajudar muito na prevenção ao uso de drogas na nossa cidade. A palestra de prevenção às drogas, promovida pela Polícia Civil, acontece na sede do Simpasso a partir das 9 horas da manhã. E o convidado de Paulo Monteiro, no Literatura Local, que vai ao ar esta noite, vai falar sobre o livro Um Médico na Floresta. Veja um trecho. Um meio de tarde normal no quartel, já me preparando para vir embora, e chegou uma senhora a cavalo, por sinal excelente amazona, com uma sacola. O doutor, eu trouxe aqui uma cobra que picou meu marido e o teimoso está lá em casa todo inchado e não quer vir para o hospital porque tem medo de injeção. Daí vamos ver a cobra, a jararaca enorme. A senhora traga ele. Não tem jeito, doutor, tem medo de injeção. Então o batalhão de construção estava lá reformando nossa pista de pouso e a gente pediu para o comandante, era um pelotão de 36, nosso pelotão de fronteira tinha um pelotão, tem 36 pessoas, e o comandante era tenente também. Eu pedi para ele, disse, vamos lá resgatar, mas puxa, cheio de trator, um tanto esquisito de trator resgatar. E como havia chovido e algumas pontes caído, o único veículo apropriado seria o trator. Eu vou trazer o paciente amarrado na tolda, para ele não cair, na tolda do trator. Mas daí vou achar estranho, vou achar que você está prendendo ele. Eu disse, não, comandante, eu vou defender a imagem do Exército. Quem passar e olhar, eu vou dizer, olha, ele está amarrado para não cair aqui, é um paciente. E o Jornal da Câmara desta terça-feira termina aqui. Uma ótima noite e até amanhã.